Agora, olha só, hoje, 21 de março, é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down. É uma data de conscientização sobre essa alteração genética e também de luta pela inclusão e de oportunidades oferecidas às pessoas que convivem com essa condição. Estima-se que no Brasil, cerca de 270 mil indivíduos tenham a Síndrome de Down, que é o tema de hoje do Você e o Doutor, com o médico de família, doutor Antônio Sproisser, né, doutor? Bom dia, doutor Sproisser. Bom dia, essa equipe maravilhosa aqui. Olha, adorei o Murilo, viu? E ó, eu tenho uma pergunta para você também. A síndrome de Down, ela é uma questão genética, doutor? É assim, Tícia, a síndrome de Down é uma alteração genética, porque se vocês lembrarem, cada célula do nosso corpo tem 23 pares de cromossomo. E cada cromossomo que vocês estão vendo, um é do pai, o outro é herdado da mãe, então são 23 pares. Então, cada coisinha vermelha dessa é responsável por uma característica da nossa vida, característica do nosso corpo, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Quando chega, e você vê que os cromossomos eles vão diminuindo de tamanho. Quando chega aqui no 21, o que acontece? Na trissomia, chamada trissomia do 21, que é a característica da síndrome de Down. E por que chama-se síndrome de Down? Porque foi um médico britânico, Dr. John Down, que em 1866, ele que descreveu as características da síndrome de Down. E se você pensar, não existe só a trissomia do 21, pode ter a trissomia do 18, chamada síndrome de Edward, e a trissomia do 13 também, chamada trissomia do Patal. Pode ocorrer alterações também nos cromossomos que dão a nossa sexualidade, como XX da mulher, XY do homem, como a síndrome de Turner e de Klinefelter. Então tem várias alterações genéticas, mas a síndrome de Down é a mais importante, é a que mais existe no Brasil. Doutor, e como é feito o diagnóstico da síndrome de Down? O diagnóstico pode ser feito assim, já no útero da mãe, naquele ultrassom morfológico que nós fazemos no final do primeiro trimestre, o médico radiologista vai ver a nuca do feto, essa aqui é uma nuca normal, compara com esta nuca aqui. Isso chama-se translucência nucal. Quando tem muito líquido entre a pele e o subcutâneo, aqui é uma alteração típica da síndrome de Down. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma agulha, tirar o líquido amniótico e ver as células, e também pode fazer uma punção no líquido viloso, fazer uma biópsia e ver. Ou então, a mãe, até a 10ª semana, pode colher um sangue para fazer o NIPT, que é um teste no sangue que apresenta a síndrome de Down. Ou então, quando o nenê nascer, a gente pode fazer um exame de cariótipo no nenê. Pega uma célula e faz esse mapeamento genético para ver se existe a trissomia do 21. É assim que a gente faz. Agora, doutor, normalmente uma criança, uma pessoa com síndrome de Down, ela tem características marcantes, né? Tem. Quais são elas? As principais características de quem tem síndrome de Down, vamos dar uma olhadinha quais são. Então a gente vai ver que a palma da mão, a mão é menorzinha, a falange é menor e tem a prega cutânea bem característica na palma. A boquinha, ela é menorzinha, o palato alterado e a língua tende a ser um pouquinho maior. Os olhos também. Os olhos são mais amendoados com manchinhas brancas. Isso é bem característico também da síndrome de Down. A implantação da orelha é menor, o aurículo também é menor, isso também é outra característica. E finalmente o pezinho é mais largo, ele pode ser mais gordinho e tem tendência também de ser pé chato. Então essas são as principais características dos portadores da síndrome de Down. Não tem nessa tabela, mas eles são extremamente amorosos, né, doutor? Ah, mas eu vou meu chegar Deus. lá já. São vou. demais. Eu E vou olha, chegar. agora existem problemas, doutor, de saúde que são mais comuns nas pessoas com a síndrome de Down e quais são? Tem sim, desculpa, Tícia, eu vou passar aqui. Quem é portador da síndrome de Down tem algumas complicações no corpo, que são alterações do coração. O coração tem algumas alterações dentro dele que são muito típicas do Down. Alterações sensoriais dos olhos e dos ouvidos, complicação respiratória, mais pneumonia e complicações do pulmão. Os músculos são mais hipotônicos, não tem essa tonicidade, essa força. Tem alguns problemas sanguíneos com tendência à leucemia e alterações glandulares e hormonais, principalmente hipotireoidismo. Então essas são as principais complicações
de quem é portador ou portadora da síndrome de Down. Agora, doutor, qual o principal objetivo no tratamento de uma pessoa com síndrome de Down? O objetivo principal é fazer com que a criança ou adolescente tenha uma vida normal, que a sociedade esteja preparada também para incluir quem tem síndrome de Down. Mas vamos dar uma olhadinha, o que é importante? Terapia ocupacional, fazer com que a criança tenha uma adaptação muito boa na escola, nos projetos do dia a dia. Além disso, fonoaudiologia é importante, porque na hora de falar pode ter algum som gutural, então a fono é fundamental para entender o processo. E a fisioterapia, como eu falei, fortalecer a musculatura, o equilíbrio, a caminhada, para que a gente possa ter inclusão social mais perfeita possível, para a gente fazer essa inclusão muito bem feita. Então, agora, doutor, e qual é que é a melhor forma, né, que os pais têm para estimular uma criança com síndrome de Down? boa pergunta, porque os pais, a sociedade, a escola, os amigos são muito importantes para isso daí. Como que a gente pode fazer de uma forma bem saudável e equilibrada? Vamos dar uma olhada. Em primeiro lugar, a fazer exercício regular para que a criança não tenha falta, não tenha atrofia, tira da tela, põe para fazer alguma coisa mesmo. Em segundo lugar, escolher atividades que motivem o bebê, a criança, a aprender de forma lúdica, de forma alegre, de forma construtiva. Além disso, estimular os sentidos, mas com uma forma inteligente e divertida, porque isso é que faz a falta, não é aquela obrigação. Além disso, propiciar atividade física na natureza, sempre que possível. A criança com Down gosta da natureza, é alegre e participa do mundo. E por último, priorizar o contato físico. Esse contato físico, o calor humano, o amor da sociedade é muito importante. E quem não gosta, né? E para falar um ponto muito importante também do que a gente está conversando, a gente não pode esquecer do amor, do carinho, da inclusão. Porque a síndrome de Down tem essas características aqui. Sorriso que ilumina a vida, olhos que enxergam o bem do mundo, pernas que gostam de dançar, coração cheio de amor, capacidade de aprender, os pezinhos para levar para onde você quiser e, finalmente, braços para dar abraços. É isso que a gente tem que nunca esquecer, incluir, amar com muito amor. Que lindo, doutor Antônio Spross. Gente, sempre dando uma aula, só que hoje ele deu uma aula assim, de amor. De amor também, de doutor. compaixão, né? Que lindo. De inclusão. De inclusão, é o que a gente gosta, a gente ama muito. Doutor Antônio Spross está indo aí para as redes sociais, na hashtag Hoje em Dia, vai responder a mais perguntas. E hoje, dia 21, que a gente tenha, né, essa consciência de inclusão, de amor ao próximo e que trate a todos de uma forma igualitária, né? É isso que as pessoas esperam. Então, assim, mas que é verdade que eles têm um pouquinho mais de amor, isso é verdade, né, doutor? É verdade, a gente não pode sorriso esquecer. realmente que ilumina e um olhar que é diferenciado realmente para o mundo. Então, ô César, e aí, depois de cuidar da saúde, o que é que a gente faz, César? A gente tem que agradecer bastante o professor doutor Antônio Sprosser, que volta na semana que vem trazendo mais uma consulta / aula totalmente gratuita para você.